Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, eu vim fazer hoje um vídeo sobre o desfraude do Miguel. Como vocês podem ver, já trouxe os pertences que eu comprei. O Miguel tá ali dormindo. E eu vim hoje assim, mais bonitinho. Tá tudo no Norita lá, na sala. Eu tô gravando aqui tentando achar um ângulo melhor porque tá sol lá fora. E o Miguel tá coberto ali porque ele tá de cueca pra não aparecer no vídeo. Bom, gente, eu vim fazer o vídeo de desfraude do Miguel. Vou tentar ser mais breve possível porque o último vídeo ficou muito longo. Primeiro, quando eu comecei a iniciar o desfraude do Miguel, eu já tinha sentado ele no vaso, sem redutor, sem nada, antes de comprar. Daí eu fui comprar o pinico, não me agradei de nenhum lá no momento. Até me agradei, mas era caro e não deu pra comprar no dia. Aí fui e comprei o redutor. Não sei se vai aparecer bem aí pra vocês. Ele foi R$12,99, como ainda tá o preço aqui. Não é que eu não lavo, eu lavo, mas é que não saiu ainda, né? Bem fofinho assim, de plástico mesmo. Acho que dá pra vocês verem. Eu gravo com a câmera traseira, porque a frontal não fica muito bom, né? Eu prefiro gravar assim, então eu sempre fico sentando, olhando o ângulo melhor pra onde eu vou sentar, ficar bom, porque eu não tô me vendo ali. Se vocês acham que eu tô me vendo, eu não tô me vendo, né? Aí comecei a iniciar assim. Só que depois ele pegou medo disso aqui, não queria sentar no vaso. Com os dias. Aí eu fui obrigada a comprar o pinico. Daí comprei esse pinico aqui. Os dois olhos já foi arrancado, né? Que tinha dois olhos aqui. Da marca Tutti Baby. Ó, ele é um troninho. Eu já fiz o favor de quebrar a tampa aqui, mas a tampa erguia assim. Eu quebrei um negocinho ali. Assim. E ele sai aqui depois de fazer xixi cocô jogar fora. E aqui tem um negocinho de apertar que já acabou a pilha, né? Claro. Eu vou até mostrar a caixa pra vocês. Ó, ainda tem a caixa, que eu não sei porque eu tenho a caixa ainda. Ó, foi R$60. Tutti Baby. Troninho musical. Esse foi o que eu comprei pro Miguel. Vamos ver se dá pra ver direitinho. E aí, eu achei que ele ia ter medo por causa que... Ah, deixa eu mostrar do lado aqui, ó. Ele também dá pra usar assim. Aquela parte azul, ela sai e fica desse jeito aqui no vaso também, como um redutor, né? De vaso. Tem várias cores, né? Do Miguel é azul. Esse aqui é do Miguel. E aí... E daí eu comecei o desfraude dele. Comecei em janeiro o desfraude dele. Como ele vai pra babar, então de tarde ele tava ficando de fralda. Então de manhã eu levantava, tirava a fralda dele, botava ele no banheiro. Botava ele no banheiro. Ele faz xixi, botava a cuequinha dele, aqui tá super calor. E até na hora dele trabalhar, eu vou trabalhar 1 hora. Então eu levava ele pra babar 1h50, que não era aqui perto, era uma outra. E lá ele ficava de fralda porque ela cuidava de mais crianças. Passou um mês assim. Os primeiros 3 dias do Miguel, ele fazia como toda criança, na roupa. Ele não pedia, ele não entendia nada. Depois eu descobri que o tempo dele era de 15 em 15 minutos. Então, a primeira dica que eu dou, descobri o tempo que eles aguentam segurar. No começo é bem pouquinho. Aí era de 15 em 15. Se eu levasse ele com 20, ele já fazia. Só que ele não pedia. Daí eu levava ele de 15 em 15, eu sentava ele no vaso ou no troninho, tanto faz, e ele fazia normal. No começo foi no pinico. Depois que ele quis só fazer no vaso, hoje ele só faz no vaso. Eu tenho o tique de passar a mão no cabelo. E aí, depois ele aumentou pra 20, 25 minutos. E ele foi aumentando o tempo dele, de segurar, né, a bexiga dele. E aí, o primeiro, segundo, terceiro dia, vamos até botar o terceiro, mas no terceiro já tava melhorzinho, mas vamos botar 3 dias. Fazia na roupa. Ele não fazia assim, em cama, no sofá, até então não tinha feito. Era só quando ele queria fazer xixi, ele ficava quietinho assim no canto e ele fazia, porque ele não entendia. E o cocô, desde o começo, teve escape, o cocô demorou muito. O cocô, você dizia que é mais fácil, mas foi mais difícil. E aí depois ele começou a aumentar o tempo dele. Aí ele ficava na babá de 1 a 5, ainda fica, né? Babá de 1 a 5. E o pai dele pega ele 5 horas e continuava com o desfraude até dormir. Quando era 9h30, botava a fralda nele e botava ele pra dormir. E no outro dia eu fazia todo o procedimento de novo. Sábado e domingo sem fralda o dia inteiro, porque ele tá em casa sábado e eu tô em casa domingo. Foi. Aí depois ele começou a segurar de meia em meia hora, né, a gente sempre levando ele.
Nunca pergunte. Ah, quer ir no banheiro? Ele vai dizer que não. Nunca pergunte. Olha, ignora meu bucho, tá até aberto aqui. Nunca pergunte se ele quer ir no banheiro, porque ele vai dizer que não. Então, sempre leva, coloca lá. Eu não tive nenhum problema com ele sentar, tem criança que tem. E aí o tempo dele foi de meia hora e depois foi aumentando. Na segunda semana, eu acho, ou com uns 10 dias, ele começou a pedir. Só que desde o começo eu já falava pra ele xixi e cocô. Sempre ensinei o que é xixi e cocô. Então, certo é, antes de começar o desfraude, ensine o seu filho o que é xixi e cocô. Sempre. Desde que tiver de fralda, ensina. Porque daí ele vai ficar mais fácil ele pedir depois. E aí, depois ele começou a pedir. Só que às vezes ele pedia já quando tava saindo, às vezes ele pedia já sair um pouco. Mesmo assim eu colocava e ele fazia. Com um mês e pouco de desfraude, tava ok o xixi, mas o cocô sempre na roupa, sempre na roupa. Ele não pedia, não pedia, não pedia. Tá, aí depois ele começou a querer regredir, começou a querer fazer xixi por todo lado. Depois de 2 meses quase com desfraude, eu comecei em janeiro. No meio de fevereiro ele começou a querer fazer xixi, fez xixi no sofá da vizinha, fez uma vez no meu sofá, cada sofá ele fez uma vez. Fui lá, briguei com ele, mostrei que não podia mais, que se ele fizesse assim ele ia levar as palmadas porque ele já sabia que tinha que pedir. Aí foi que é uma beleza, aí uma dica que eu consegui fazer depois que ele quis regredir, peguei o pinico e coloquei do lado do meu sofá ali e ficava visível pra ele poder ver que lembrar que eu tinha que pedir pra fazer xixi. Eu fiz isso umas 2 semanas e super deu certo. E quando ele ia pra babá, que ele mudei de babá lá pra vizinha, ela colocava o redutor de vaso próximo pra ele pedir. E ele começou a pedir, não teve mais escape nenhum. Que sempre eles davam uma regredida. E o cocô, eu comecei a ver o tempo que ele fazia, tipo, que horário que ele fazia mais ou menos pra colocar ele no vaso. Só que como ele faz o cocô muito duro, eu sempre via ele fazendo força, careta, corria com ele pro banheiro. E aí, quando ele tava fazendo força, mãe, quer fazer cocô? Ele dizia que quer, eu botava ele no banheiro. E o tempo se passou, o xixi, ele aguenta hoje, se ele dormindo, sem fralda, ele aguenta 3 horas, assim, segurando, depois de 3 horas sem dormir, passa. De dia a gente não põe fralda ali pra ele dormir, bota um pano, que eu ainda nem botei. Bota um pano, ou trocador, que é de plástico. Mas de noite ainda tá com fralda, né? E aí, depois ele começou a pedir, tanto com o pai dele quanto comigo. Eu não vi tanto dificuldade, só no cocô que foi mais complicadozinho. E às vezes, os primeiros, segundo, terceiro dia que ele fazia xixi assim, sentado na roupa, que dava meio que um desânimo, né? Mas eu fui firme, não desisti e continuei. E aí, depois, quando ele começou a pedir o cocô, foi uma maravilha, porque daí ela vê muita cueca de cocô. E teve um dia que ele tava meio com virose, diarreia, então era cocô por todo lado, que ele não aguentava segurar porque tava ruim da barriga. E o cocô duro, o cocô também pra todo lado, porque fazia na cueca, tinha que tirar e caía tudo e era aquela coisa. Mas é muito difícil o desfraude. E aí ele começou a pegar também a alergia das fraldas, que aqui tá muito quente, e dá uma alergia aqui na lombar dele. Então eu preferi tirar, porque menos gasto primeiro, claro. Segundo, um calor que tá aqui, fez um verão terrível aqui. A criança ficar de fralda é muito incômodo. E porque já tá com 2 anos e 3, né? Já vai fazer 2 anos e 4, já tá na hora, eu acho, de tirar. E foi assim que eu decidi resolver tirar dele. Só que da noite eu não tirei ainda. Pra sair, dependendo pra onde vai, eu levo 100, mas se for pro mercado pagar a conta, eu coloco ainda. Mas ele já segura muito tempo, ele segura 3 horas. Só que eu não deixo todo esse tempo. Mesmo ele pedindo, eu fico de olho na hora. Com 1 hora eu levo ele, porque ele segura muito, ele começa a brincar, ele não quer parar pra poder fazer xixi. Aí tem quando vai saindo já um pouquinho dele pede. Então eu não deixo ele fazer muito tempo segurando, porque ele já pede. E o cocô ele já pede, faz 1 mês que não tem escape de cocô. 1 mês. 1 mês, vamos botar em 1 mês. Não tem escape de cocô nenhum. Ele faz cocô sempre pela manhã, o momento dele, no momento, o horário que ele faz é pela manhã. Já tô correndo de novo falando. E aí ele faz cocô pela manhã e ele pede. Então tá super ok o xixi. É difícil, Tem gente que fica 1, 2, 3, 4 semanas com a criança fazendo xixi pela casa toda, por você, por tudo. Então, nem que não significa que foi mais ou menos fácil aqui, que vai ser super fácil aí, não. Tem criança que nem no vaso senta, nem no pinico senta. Minha colega tá lá com esse problema, que o menino dela, o Yunis, não senta de jeito nenhum no vaso, nem no pinico. Senta e segura e não faz, tu não... eu nem sei o que dizer, porque tu não pode obrigar ele também a fazer. Então, e ele já é maior que o Miguel, então é uma fase bem complicada. E o Miguel me surpreendeu em relação a isso. Porque o meu sobrinho, que é mais, como é que se diz? Mais, não digo mais esperto, mas ele foi pra creche dele cedo, ele é mais avançado que o Miguel. O desfraude a minha irmã não conseguiu ainda. E o Miguel, ele tá dando super certo.
Eu comecei em janeiro, eu achei que eu comecei tarde, porque o verão aqui começou em outubro, né? E eu tava em casa? Não tava em casa, tava trabalhando. Mas eu poderia ter começado bem antes, que agora eu já estaria 100%. Mas ainda deu tempo, comecei em janeiro, ainda não chegou o frio aqui, creio que vai chegar lá pro mês de abril. Então ele já tá, se eu quiser botar uma calça nele, um short com cueca, ele não vai ter vários escapos, tá ok? Mas a dica é essa, primeiro, ver qual que as crianças vão se adaptar melhor, se é o vaso, se é o pinico. O Miguel, ele é menininho, eu coloquei ele sentado desde o começo porque ele é baixinho, ele não consegue fazer em pé. O mictório também ele não ia conseguir porque ele não sabe nem tirar a roupa, então acho que o mais... Ó, eu vou cair assim e depois eu ajeito. O mais fácil seria isso, sentado. Eu não comprei um pinico mais barato, porque tu pagou R$60 um pinico. Porque o pinico, os menor, era meio ruim pra ele ficava com a perna muito fechada. Quando ele fosse fazer xixi, ia ficar duro e ia voar xixi por todo lado. Tanto que eu fiz um teste com outro e não deu certo, que era da minha amiga, que era a Rosa. E esse foi o melhor que eu consegui, porque ele é maior, ele é um troninho, ele é maior. Depois, hoje em dia, ele só faz no vaso, né? Então, primeiro vê se o seu filho se adapta melhor com o vaso ou com o pinico. Depois descobre o tempo que ele... No começo ele vai aguentar de 15 minutos ou 10, e é bem pouquinho mesmo. Então você tem que levar com muita frequência. Se fizer escape, a culpa não é dele, é tua que não colocou. Depois ele vai aumentar. E mesmo que depois ele aprender a pedir, não espere ele pedir. Se você estiver em casa ou sair para algum lugar, fica atento no tempo. Porque às vezes quando ele vai pedir, ela tá querendo sair, ele ou ela, né? Ela tá querendo sair. Leva de uma hora e meia, uma hora que não é bom eles segurarem muito. Porque o Miguel, quando tá brincando, ele não quer parar. Ou se ele tá vendo TV, ele não quer parar pra poder fazer xixi. Então descobre o tempo dele, depois que aprender a pedir, faz leva um pouco antes dele pedir. O cocô, descobre o horário que ele faz o cocô, geralmente sempre no horário, então já facilita. Se o seu filho faz e você não vê, porque o Miguel faz, dá pra ver que ele faz careta, que ele faz muito duro, ele é muito ressecado. Daqui a pouco eu vou lá comprar uma mamão pra ele, porque eu tenho que dar uma mamão pra ele direto, que é a única coisa que dá uma ajudada pra regularizar o intestino dele. Descobre o tempo do cocô do teu filho e basicamente é isso. Não tenho muito o que dizer dos fraldas do Miguel. Foi ok, não tá 100%, porque falta de noite. De noite eu não tirei ainda, porque ele mama muito. Eu tô nessa luta de tirar a mamadeira dele de noite. Ah, por que tu quer tirar a mamadeira de noite? Porque eu canso muito. Ele mama 3, 4 mamadeiras, 5 mamadeiras por noite. Eu tenho que estar levantando e fazer mamadeira, porque aqui tá calor, se fazer muito estrago. Eu faço só 2, depois eu levanto e vou fazendo. E eu me canso muito, eu trabalho, então fica bem ruim pra mim. Meu marido também trabalha, sai de casa às 5 horas da manhã. Então é ruim pra mim. E é mania dele, mesmo ele jantando bem, ele come tudo durante o dia inteiro. Não tem necessidade de estar mamando aí de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas de noite, porque ele já tá com 2 anos e pouco, não tem necessidade. É mania. E ele não chupa mais chupeta, ele tira as dele com 1 ano e 4 meses, ele não chupa mais. E ele tá muito irritado ultimamente, eu não sei se tá sendo algum dente, que ainda tem dente pra sair. Só chora o dia inteiro. Acorda, chora, se você fala alguma coisa, chora, se você fala coisa boa, ele chora, se você briga com ele, ele chora. Se você pergunta se ele quer comer, ele não quer comer, ele chora. Tudo ele reina. Reina, uma reinação. Creio que é fase, né? Mas é isso, gente. O desfraude do Miguel tá bem encaminhado, vamos dizer. Quando eu fazer o desfraude da noite, eu gravo um vídeo falando pra vocês. Tente da melhor forma aí. O primeiro passo é que esteja verão, né? Depois os outros que eu falei pra vocês ali, né? O tempo da criança, se senta no vaso. Se não senta no vaso, eu nem sei dar dica, porque o Miguel, ele não... Como é que fala? Não tive esse problema. Outra dica que eu não se esqueça, no começo já do desfraude, já coloca o Nico próximo, se ele passa ali toda hora pra ele lembrar e ver que tem que fazer xixi, de repente seja mais fácil pra pedir. E coloca músicas, tem muita música no YouTube de falando cocô, te ensinar desenhozinhos. Coloca que também às vezes ajuda. E mesmo que ele diga não, que esperneie ou ela grite, põe, finge plena, às vezes dá vontade de catar assim, dá um chacoalho. Deu, mas não... Fica plena. Vai lá, pega, coloca. Se não fez, espera um segundo. Se não fez, tira, daqui a pouco coloca de novo. Porque o começo do desfraude às vezes é terrível para algumas mães. Que a criança não quer sentar nem no vaso e quando senta não faz, segura. E é isso, gente. Fácil não é, mas vocês vão conseguir, que é um gasto a menos, né? Bem menos de estar... E ele já é tão grande também, né? E o Miguel, ele na creche, falando do desfraude dele na creche, prometo que já está acabando o vídeo. Ele começou a pedir pra tia, mesmo de fralda, pra fazer xixi. Ela achou muito legal, porque ela ainda não tinha começado o desfraude deles lá. Quando ela começou, ela ficou uns 3, 4 dias e aí parou a creche por causa desse coronavírus, né? Então, na creche ele já tava ficando sem fralda, não voltou nenhuma vez roupa molhada do Miguel.
E eu achei que ia voltar, porque na creche ele brinca, tudo mais, e tem muita distração. Poderia ser que ele demorasse a pedir, a não ser que ela também coloca no tempo certo. Não espera ele pedir, não perguntei, não deu tempo de perguntar. Mas na creche também ele não tá dando trabalho nenhum, ele faz... Lá o vaso é pequenininho, né, ela falou. Não cheguei a ver, mas ela disse que é pequenininho. Não sei se ela põe ele sentado ou em pé, mas ele tá se dando super bem. No momento ele tá ficando com a minha vizinha, porque tá tudo parado, né, por causa do coronavírus, mas a minha empresa continua trabalhando. E a do meu marido também, porque é alimento. E aí, lá na vizinha também ele pede. Às vezes que ele demora um pouco, dá um pingo na cueca, ela corre e leva. Mas ele sempre tá pedindo o xixi pra fazer. E é isso, gente, o vídeo do desfraude. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu vou gravar mais um vídeo já já pra vocês. Mas os dois, quero aproveitar que o Miguel tá dormindo. Vou colocar já pra ele não mijar e fazer aquele awake. Mas ele segura sempre 3 horas. E o desfraude da noite eu não sei nem como vai ser. Meu Deus, o primeiro passo acho que é tirar a mamadeira, as mamadas da noite, pra depois começar o desfraude, né? E é isso, gente, o que eu tenho pra dizer do desfraude do Miguel. Tá meio caminho andado, não tá 100% porque eu não tirei da noite. É isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Olha só, meu botão deve estar tudo babado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando de dar uma passadinha no canal da minha cunhada, ela mora em Alagoas, ela é mãe de um casal. Vou deixar o link aqui embaixo. E vou deixar a foto dela passando aí também pra vocês procurarem. Se botar mãe de casal já aparece também. Ela é de Alagoas, tá? Não é daqui de Santa Catarina igual eu. A gente não se conhece pessoalmente, só se falamos pelo zap. E é isso, pessoal. Passa lá, deixa sua inscrição lá pra fortalecer o canal dela também. Um super beijo. Olha como eu tô chique. Sou dessas. Quarentena, né, povo? Tem que ficar mais bonitinha, né? Todo dia aparecendo aquela cara de morta. Mas não é, gente, é porque assim, eu trabalho num local que eu uso touca. Vou mostrar a touca pra vocês, ó. Eu uso essas touquinhas aqui. Pra que eu vou ficar fazendo chapinha no cabelo? Não fica. Quando eu chego em casa tá tudo suado. Então eu não faço 24 horas com o cabelo amarrado. Maquiagem, essas coisas a gente não pode trabalhar lá, porque eu trabalho numa empresa de embalagem, de absorvente, fralda, essas coisas. Eu não posso passar maquiagem. Então, nos vídeos, quando eu estiver trabalhando na semana, na correria, vai ser sempre estilo dona de casa, né? Não vou estar sempre arrumadinha. E é isso, gente. O vídeo fica por aqui, que já deve estar longo. Desculpa se eu falo correndo. Tô tentando melhorar isso em mim. Um super beijo e fica com Deus.